Jinwoo se aliou ao demônio para derrotar o rei dos demônios no castelo demoníaco, e também vimos a chegada de caçadores de nível nacional e de rank S no Japão, prestes a mudar o mundo, cara. Se você acha que o Jinwoo já era imbatível, só espera até ver o que ele faz para superar mais um desafio absurdo. Só que não é só isso que aconteceu agora não, cara. O que vai acontecer no próximo episódio é que os caçadores mais poderosos do Japão vão chegar. A guerra contra os monstros formiga tá prestes a explodir, irmão. Tem muita coisa pra gente ver. Então prepara a tua pipoquinha, senta aí, se aconchega e vem comigo. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, no último episódio a gente terminou o primeiro encontro entre Jinwoo e Ezio. O Jinwoo, ele sempre foi um cara super curioso sobre se os monstros também são capazes de sentir medo ou não. E agora ele tirou isso à prova. Diante da cena que se desenrolou, ele tinha certeza que sim, porque a Ezio estava com medo do poder dele. Só que assim que ela percebeu que o Jinwoo ia atacar e falou as coisas todas, ela começou a atacar ele também com vários golpes de espada. E o Jinwoo foi se esquivando com a rapidez que dava, evitando cada golpe com precisão. Ele contra-atacou, calculando perfeitamente, mirou na testa dela, e no coração também, e nesse momento ele demonstrou a superioridade em combate em cima da Ezio. O demônio parecia ser até rápido, só que não era o suficiente para que conseguisse combater o nosso prota, né? E enquanto o Jinwoo estava segurando a cabeça do oponente, o Jinwoo se preparou para dar o golpe final. Só que antes que ele pudesse concluir tudo, a garota se rendeu. Aí, de forma inesperada, a submissão fez com que o Jinwoo começasse a hesitar, né? Tinha algo estranho nessa situação. A voz dela, para surpresa, era de fato semelhante a uma mulher, porque ela não tinha tirado a máscara, então o Jinwoo ficou, ué, alguma coisa errada. Quando ele tirou a máscara, ele confirmou a suspeita. A criatura diante dele era de fato uma menina e implorou por perdão, justificando as ações dela como parte de uma obrigação de proteger aquele território. Ou seja, não ia dar para ela fazer coisa diferente do que ela estava fazendo. Ela tinha que proteger e impedir que chegassem até o final do castelo. Ela argumentou que ela não poderia simplesmente assistir enquanto os humanos massacravam outros demônios como se fossem insignificantes. Então o Jinwoo começou a refletir sobre aquilo. Aquele demônio era diferente de todos os outros que ele já tinha enfrentado. Ainda assim, ele não sentia prazer em eliminar um ser que era tão parecido com um humano assim, especialmente uma mulher, tá? É algo que estava de certa forma errado. E através da sua percepção aguçada, ele notou um brilho discreto. Ele percebeu que aquela mulher segurava uma faca escondida. A traição talvez fosse inevitável, talvez ela de fato quisesse matar o Jinwoo, e ela tentou atacar o Jinwoo pelas costas, aproveitando a oportunidade que acreditava ter, só que o golpe dela foi imediatamente bloqueado pela magia protetora, né, de defesa do próprio Jinwoo ali. Quando ela viu frustrada, ela começou a se ajoelhar implorando de novo, disposta a oferecer qualquer coisa em troca da sua vida. E o Jinwoo, ele manteve a postura dele, frio e calculista, falando sobre a necessidade de uma autorização de entrada, e a mulher revelou que essas permissões estavam sob a proteção do seu clã, e de acordo, se o Jinwoo garantisse a sua segurança, ela levaria ele até onde as autorizações de entrada de cada andar permitissem. A oferta era muito interessante, para ele talvez mais do que tentadora, tipo, né, ele precisava subir dos andares. Só que a confiança foi um fator crucial, porque, pô, ela já tentou matar ele de novo. E para testar essa confiança, as palavras dela, o Jinwoo, ele se aproximou dela e liberou a aura intimidadora. A pressão avassaladora dele fez com que a mulher começasse a tremer, suasse frio, como se estivesse diante de um abismo de escuridão infinita. O medo estampado na cara dela denunciou toda a sinceridade, né? Ela começou a falar, e percebendo que o que ela tá falando não era mentira, o Jinwoo, ele decidiu aceitar essa proposta. Só que ainda tinha algumas questões que tinham que ser esclarecidas. Ele queria entender melhor quem era aquela mulher e quais eram as motivações do clã dela. Ela se apresentou como Ezio, a filha do clã Gadi, que era uma informação um pouco que interessava pro Jinwoo, ele não queria saber isso. O que realmente intrigava ele era a conexão entre os demônios e a voz, né, que o Baraka sempre mencionou, que ficava na cabeça deles e tal. Então ele começou a perguntar se aqueles seres também ouviam ordens na mente, assim como os monstros pareciam ouvir dentro das dungeons. Quando ele perguntou isso para Ezio, ela ficou meio incerta. E ao contrário dos monstros, os demônios não recebiam ordens para matar os humanos, mas sim proteger a sua residência. A resposta trouxe uma nova perspectiva para o Jinwoo. Os objetivos dos demônios pareciam ser diferentes dos objetivos dos monstros. E quando eles questionaram sobre o momento em que eles passaram a ouvir essas vozes, a Ezio ali, ela afirmou que foi desde que eles tinham tomado consciência e estavam ali naquele lugar. O Jinwoo, então, ele entendeu que os demônios, eles não pertenciam originalmente àquele lugar. A revelação da Ezio confirmou essas suspeitas.
Antes deles despertarem ali, eles viviam no mundo dos demônios. E mais do que isso, eles estavam preparados para uma guerra contra um inimigo muito poderoso, forte o suficiente para unificar todos os demônios e um esforço coletivo de combate. No instante que a Ezil revelou essa informação, uma coisa muito intrigante começou a acontecer. Ela começou a sentir tontura e tal, levantou as mãos, botou a mão na cabeça. O Jinwoo, ele percebeu o que estava acontecendo. Esse era de fato o mesmo fenômeno que pressionou ele quando ele conversou com o Baraka lá. O Baraka não conseguiu falar. Lembra que ele deu aquela, né, engasgada e tudo mais? Então o sistema, ele reagiu daquele mundo, ele estava interferindo no que estava acontecendo. Ele limitava o que poderia ser dito ou transmitido para o Jinwoo. A conversa, assim como antes, estava sendo encerrada à força, e isso só confirmou para o Jinwoo que tinha algo muito maior e muito mais obscuro acontecendo por ali do que ele imaginava. O Jinwoo então ele perguntou de novo quem era o inimigo mais forte, qual Ezil se referia e tal. E a Ezil tentou responder, mas o sistema de novo entrou na mente dela, começou a reagir, impedindo ela de falar. A dor na cabeça dela intensificou cada vez mais quando ela tentava falar o nome, era como se algo forçasse ela a ficar em silêncio. O Jinwoo não poderia saber ainda dessa informação. E por um momento ela resistiu, tentou suportar, né, toda a agonia que estava atormentando ela, mas a força não foi suficiente. Ela não conseguiu lutar contra a dor absurda e desmaiou do nada. O Jinwoo teve que segurar ela. Então ele começou a pensar ali consigo mesmo. Ele percebeu que toda a perturbação do sistema parecia muito forte sempre que a Ezil tentava revelar a identidade do seu oponente. Por algum motivo o sistema também estava influenciando o código do mundo humano. E isso indicava que o inimigo dos demônios poderia ser a chave para algo muito maior. Enquanto isso, numa ilha remota do Japão, a situação estava se tornando cada vez mais aterrorizante. Muitos moradores começaram a desaparecer. Isso veio depois do último episódio, que as formigas começaram a ter resistência suficiente para sair da ilha de Jeju. Isso começou a ser observado por uma equipe de caçadores que veio de fora da ilha para investigar. Só que quando eles simplesmente enfrentaram os monstros ali, que não eram monstros comuns, as criaturas começaram a atacar primeiro os caçadores mais fracos e os curandeiros, o que de fato transformou eles em seres inteligentes, porque eles não vão atacar qualquer um, eles vão atacar o ponto-chave para eles conseguirem derrotar os grupos. Para esse tipo de notícia, mano, é uma coisa absurda, e isso começou a se espalhar muito rápido por vários países, incluindo a Coreia do Sul. Lá no departamento da Associação Coreana de Caçadores, teve uma reunião urgente que foi realizada para discutir o poder dessa ameaça. De acordo com os dados ali que foram confirmados, num único dia toda a população da ilha foi dizimada pelos monstros formigas, resultando na morte de aproximadamente 294 civis, cara. Além disso, os caçadores de rank A e um caçador de rank D e um de rank C também foram vítimas disso. Ou seja, nem os rank A estão conseguindo lidar contra essas formigas. O ataque ele só foi contido depois da chegada de uns caçadores mais fortes, de rank nacional e tudo mais no local. Só que, diante da gravidade da situação, um dos membros da associação comentou que, mesmo com o sistema de caçadores mais avançados da Ásia, o Japão já tinha sofrido muitas baixas. Se as formigas monstruosas fossem capazes de voar até a Coreia do Sul, a ameaça seria ainda maior. Então o chefe da associação, o Goguryeo, ele destacou lá que eles tinham que tomar essa ilha de volta que estava tomada pelas formigas. E assim, o ideal era de fato pegar a ilha de Jeju, né? Mas tinha uma ilha a 150 km da ilha de Jeju, e se essas criaturas realmente tivessem a capacidade de voar por 150 km, eles facilmente conseguiriam alcançar as ilhas sul-coreanas. O Goguryeo, ele sabia que mesmo vendo caçadores de nível inferior, eles só se tornariam presas fáceis para essas formigas. A reunião, então, ela se encerrou sem nenhuma solução definitiva, o que deixou o presidente da associação perdido ali nos pensamentos dele. Ele não sabia como que ele poderia ajudar a Coreia nessa crise. Enquanto ele refletia, o Jinchu lá, ele se aproximou e informou que o caçador Hwang Dong-su, da guilda Scavenger lá, tinha sido contratado secretamente, e ele afirmou que estava disposto a colaborar com o ataque da ilha de Jeju. Só que o Goguryeo suspeitava das verdadeiras intenções dele. O Jinchu até confirmou que o Dong-su provavelmente estava mirando o Jinwoo, por conta dos problemas do passado e tal, e de fato ele estava. O Baekhyun-ho, cara, ele sabia do incidente do Portão Vermelho, e ele sabia que o cara estava indo de fato atrás do Jinwoo, tá ligado? E isso a associação já tinha enviado uma carta recusando a entrada dele, do Dong-su, no país. Só que o Dong-su não foi o único a entrar em contato. O Goguryeo também questionou se teria alguém mais demonstrando interesse, e o Jinchu respondeu que sim, tinham caçadores de rank S vindo de outro país. Enquanto isso, de volta à masmorra demoníaca lá no castelo demoníaco, a Ezil, que antes estava inconsciente, finalmente começou a despertar, e quando ela recuperou a consciência, a Ezil abriu os olhos
devagar, confusa sobre o que tinha acontecido, porque ela dormiu ali, e ela começou a olhar todo o ambiente ao redor. Ela viu uma pilha de cadáveres de demônios lá ao redor dela, e a cena surpreendeu ela, porque o Jinwoo, ele devia ter protegido ela enquanto estava inconsciente, e depois de avaliar a situação, o Jinwoo perguntou sobre a distância para a autorização da entrada ali, né, que eles precisavam ir para os andares mais superiores, e a Ezio prontamente guiou ele pelo castelo demoníaco, aonde o clã Radir estava localizado, e assim que eles atravessaram os portões da fortaleza, Ezio levou o Jinwoo diretamente para a presença do seu pai, o rei Kellan Radir. O rei, basicamente, quando viu ali, né, o convidado da filha dele e tal, ele mostrou um pouco de surpresa, ele ficou desconfiado no começo, mas ele tinha uma percepção aguçada e identificou a presença oculta de vários soldados nas sombras do Jinwoo, que eram de fato as sombras dele, algo que deixou ele ainda mais cauteloso. Então ele não entendeu porque que a filha dele tinha trazido um homem que parecia estar acompanhado por um exército invisível. E o Jinwoo manteve a calma ali, ele garantiu que a única intenção dele era só ter a permissão para entrar, né, e partir logo depois pelos portões e tudo mais. E o rei refletiu sobre isso daí. Ele sabia muito bem que o Jinwoo era o homem que tinha derrotado poderosos demônios, como o Metus, como o Vulcan, entendeu? E se ele decidisse enfrentar aquele cara agora, isso aí poderia ter consequências imprevisíveis, irmão. Depois do momento de pensar, o rei então decidiu dar a autorização solicitada para ele, e aí o Jinwoo fez um pedido inesperado, que ele levaria a Ezio junto com ele para que guiasse no local exato que a autorização teria que ser colocada. A proposta até surpreendeu a Ezio, que ficou meio corado e tal, e entendeu que a função dela seria conduzir o Jinwoo, levar ele pelo caminho certo para poder selar um acordo. O rei ofereceu um banquete ao Jinwoo. No seu íntimo ali, a ideia era ceder aos desejos dos humanos, feriu o orgulho dele, mas ele reconhecia que não tinha alternativa. Então, antes de conceder a permissão, ele pediu uma promessa. A sua filha não deveria sofrer qualquer dano durante essa estrada toda. E o Jinwoo garantiu que ele ia proteger ela. Então ele convenceu o rei. O rei deu lá, ordenou que os guarda-costas repassassem a autorização e permitiu que o Jinwoo avançasse para o andar 81 da masmorra. E olha que ele ainda está longe de chegar no 100. Mas quando o momento da partida chegou, a Ezio confirmou que estava pronta. O Jinwoo, por sua vez, se alertou ali para não interferir em nenhum combate, porque ele lidaria com todas as lutas, qualquer obstáculo que surgisse sozinho. E assim que chegaram no andar 81, a Ezio trouxe uma bebida especial conhecida por ser o agrado do líder do clã Garshi, né, esperando que isso facilitasse as negociações. O Jinwoo, entretanto, rejeitou essa abordagem, ele decidiu resolver a situação por conta própria, e antes de partir, ele instruiu a Ezio para guardar lá do lado de fora e estava determinado ele a seguir sozinho pelo castelo do clã Garshi, com a intenção de destruir ele junto com as criaturas que estavam ali dentro. Ele não ia no papo com os bichos não. Enquanto isso, lá na sede da Associação dos Caçadores na Coreia, um convidado ilustre apareceu. O caçador de classe absurda dos Estados Unidos tinha chegado para a reunião dos líderes da associação. Thomas Andre, meus amigos. Durante a conversa, inclusive, ele demonstrou um interesse no paradeiro do 10º caçador da Coreia, que era o Jinwoo, e segundo informações da equipe de monitoramento, era extremamente difícil rastrear ele, tá ligado? Porque o cara sumia de vez em quando. O assunto mudou quando o caçador americano mencionou alguns problemas causados pelo Hwang Dong-soo, lá na Coreia do Sul, e essa declaração fez com que o presidente Roh-rae se tornasse mais cauteloso. Por quê? Porque o Thomas Andre começou a falar que o Hwang Dong-soo ele pertencia à América e gostaria que a Associação Coreana de Caçadores proibisse a sua entrada no país. Só que ele percebeu que essa decisão já tinha sido tomada, simplesmente ele confirmou esse fato. E antes de ir embora, ele até falou sobre a ilha de Jeju e demonstrou interesse em ajudar em futuras operações lá. Só que ele afirmou que ele estava ocupado no momento com outra coisa. Caso a Coreia do Sul tivesse disposta a pagar pelos serviços dele, talvez a situação fosse diferente, né? Os americanos sendo americanos, patriotas e querendo grana, né? Quem não quer grana nessa parada? O Jinwoo é o único. Mas a reunião foi se encerrada depois disso e o Goryeo permaneceu pensativo. Ele começou a analisar tudo que foi pedido às palavras do Thomas Andre, né? E a verdade é que esse cara, ele era absurdo, irmão. Cara, a questão da ilha de Jeju era o que tava assombrando todo mundo ali. Meio que ele sentiu como se fosse uma ilusão, entendeu? Mas o presidente, com tranquilidade, garantiu que não tinha motivo para preocupação. O Japão também confirmou a participação na expedição da ilha de Jeju. E depois desse evento todo, a gente volta pro local onde o Jinwoo tava. E o Jinwoo tava lá terminando de exterminar os demônios e continuou subindo andar por andar. O nível dele agora já tinha aumentado para nível 87, as sombras dele, Ygritte, Tanque, também atingiram o nível máximo, e quando ele percebeu isso, o Jinwoo se perguntou se ele poderia promover elas para o novo patamar. E aí uma mensagem do sistema apareceu perguntando se ele aceitava
aceitava a solicitação de promoção das sombras. Imediatamente ele confirmou isso, ou seja, para confirmar o que já tinham me perguntado nos outros vídeos, sim galera, as sombras evoluem conforme o Jinwoo evolui, e ele pode evoluir ainda mais as sombras dele. Então uma aura se intensificou, envolveu o Igris e o tanque, e as duas sombras foram promovidas com sucesso. O Igris, antes que era o Cavaleiro Negro Rank B, agora se tornou um Cavaleiro de Elite. Já o tanque, que anteriormente era um Cavaleiro de Elite, foi promovido para uma classe A. O corpo do Igris, ele sofreu um pouco, né, uma leve mudança, uma aura cresceu significativamente nele, tornando ele equivalente a um caçador de Rank S. O tanque, por sua vez, também obteve um poder muito semelhante ao de um caçador de classificação A. Depois disso, a Ezreal perguntou ao Jinwoo quantos clãs ele já tinha destruído, e o Jinwoo respondeu que a partir do 89º andar, todos os clãs tinham sido erradicados, a partir assim, do 89º para baixo, entendeu? Só o clã dela que ficou vivo. A Ezreal ficou tímida e perguntou por que ele tinha poupado o clã dela, e o Jinwoo respondeu de forma direta, porque ele gostava dela, mas não no sentido de gostar de ficar apaixonado, tá? Mas a Ezreal ouviu isso, mano, ela ficou chocada, ficou com o rostinho vermelho, ficou constrangida, mas não é por essa questão, ele gostou dela como pessoa, tá? E depois disso, o Jinwoo e a Ezreal seguiram para o próximo andar. Jinwoo continuou massacrando os demônios com uma velocidade impressionante, e no andar 90 a dificuldade ainda aumentou consideravelmente. Os inimigos se tornaram muito mais fortes do que antes. Mesmo com o nível dele elevado, o Jinwoo percebeu que o consumo de mana dele ainda era um problema. As tropas das sombras estavam sendo constantemente derrotadas, e sendo regeneradas, gastava a mana dele, o que demonstrava que os desafios estavam cada vez mais difíceis. Depois de uma sequência intensa de batalhas, Jinwoo finalmente alcançou o nível 97, o andar 97. O seu nível continuou subindo, ele atingiu agora o nível 90 dele, né, como personagem, e a Ezreal, quando testemunhou a força dele, não conseguia acreditar que um único humano pudesse derrotar tantos inimigos assim. Dois dos mais poderosos demônios ali também tinham sido vencidos, cara. A Ezreal perguntou se todos os humanos eram tão fortes quanto Jinwoo, e ele não respondeu diretamente, mas afirmou que ele conhecia pelo menos duas pessoas poderosas, que era o chefe da associação, o Gogun-He, e a Cha-Ra-In também. E ele explicou a aura da Cha-Ra-In, que ela era ainda mais forte do que o Choi Jong-in em determinados momentos. Inclusive, ela chegou a ser até comparada com o Gogun-He, tá ligado? Só que agora a diferença de poder, né, poderia ser ainda maior. O Jinwoo, então, ele se virou para a Ezreal e disse que ela poderia voltar para casa, porque ele poderia cuidar do restante a partir dali sozinho. A Ezreal, quando ouviu isso, ela ficou triste, porque ela não queria voltar para casa. Ela se sentiu inútil pro Jinwoo. Só que ele agradeceu ela pela ajuda que ela deu até o momento, que valorizou bastante o apoio dela, né? E a Ezreal, mesmo estando um pouco decepcionada, como no final das contas ela falou que queria acompanhar ele para ver o desfecho da luta final. E o Jinwoo aceitou a vontade dela, concordou que eles seguiriam juntos para um círculo mágico que transportaria eles para o andar 98, aonde encontrariam o Para. Enquanto isso, do outro lado do aeroporto sul-coreano, tivemos outro caçador agora que chegou, Goto Ryuji, um dos mais fortes do Japão. Ele foi conduzido diretamente para o escritório da Associação de Caçadores, e quando entraram lá, cara, eles foram recebidos pelo presidente da associação, o Guge. Só que o Goto Ryuji, ele observou ali o homem na frente dele, reconhecendo internamente que ele era o único caçador da Ásia capaz de rivalizar com o Liu Zigang. Uma aura de poder emanando do Goguhe era inegável. Por outro lado, o próprio Goguhe analisou o Ryuji também, percebendo que aquele definitivamente não era um homem comum. O Japão possuía naquele momento 21 caçadores de Rank S. Desses 21, 11 faziam parte da guilda que estavam sob o comando do Goto Ryuji. Então, com esse número significativo de caçadores de elite, a guilda se consolidou como uma das mais poderosas do Japão e a segunda maior de toda a Ásia, ficando atrás só da maior guilda da China. A reunião, ainda assim, prosseguiu com uma apresentação de uma tradutora que acompanhou o Goto Ryuji e tal, e ela se encarregou de transmitir as informações para ele, as coisas essenciais sobre a visita. Só que o motivo da chegada na Coreia estava relacionado ao incidente acontecido dias antes. Diante do Japão, eles tinham decidido que eles não teriam mais que caçar a ilha de Jeju por conta própria. Em vez disso, eles prestariam assistência à Coreia do Sul no ataque a essa ilha. O plano envolvia a formação de equipes, né, coisas conjuntas ali, composta pelos melhores caçadores disponíveis no mundo, e uma vez que o nível da ameaça exigia uma abordagem mais cuidadosa, como eles estavam lidando com uma criatura Rank S que estava lá, né, os japoneses tinham elaborado uma estratégia detalhada para poder lidar com os monstros da ilha. Para fortalecer essa cooperação,
A tradutora até entregou os dados, né, coletados pelo Japão durante os estudos das criaturas conhecidas como os monstros formigas agora, e com as informações compartilhadas, o próximo passo seria aprofundar essa discussão com as autoridades sul-coreanas para definir melhor a abordagem e a operação que eles iam fazer dentro da ilha de Jeju. Bom, família, isso aqui já seria o suficiente para finalizar o próximo episódio. Vimos muita coisa acontecendo, muitos personagens novos sendo colocados à mostra aqui, e a partir daí, irmão, no próximo episódio para vocês teremos luta de Baran e teremos também a luta na ilha de Jeju depois do Baran. O negócio vai ficar firme e forte, então eu digo para vocês que vai acontecer. Solo Leveling vai terminar na ilha de Jeju, meus amigos. E olha só, para melhorar ainda mais, os últimos 2 episódios, pelo que eu soube, tá? Foram fontes aí, vão ser um episódio conjunto. O 12 e o 13, se eu não me engano, 12 e o 13, vou botar como exemplo, né? Serão um episódio único de 1 hora. Então vai ter muita coisa pra gente ver. Coisa boa, cara, coisa boa. Isso aí não tem nada confirmado ainda, mas se for de fato, vai ser maravilhoso. Por isso que eu digo pra você, acompanhe comigo. A gente vai poder fazer resumo de tudo aqui no canal. Eu conto com você, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra mais Solo Leveling. Daqui pra frente tem muita história. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!